Então você não é mais bebezinho da mamãe, você descobre que você não é a única coisa que existe no mundo. E que sua mãe e seu pai não existem em função de você. Eles existem outras coisas também, que o mundo não existe também. Aos 14, aí é interessante, você não é mais criança, você é tecnicamente um adolescente, mas você não pega o infantil ainda. Então acho que você já sabe, né? Você acha que você é grande o suficiente para algumas coisas, mas você não é grande o suficiente para outras coisas. Aquela vez da reclamação da criança de 14 anos, que ela revoca dos pais que ela pode sim ir para a festa sozinha, que ela não é mais nenhuma criança e que eu não quero mais que você me leve na escola, porque eu vou dormir com meus colegas. Só que, quando acontece qualquer coisa, mamãe, papai, com 14 não tem isso. Né? Eles recorrem à mãe e ao pai. Ainda é uma criança. E aos 21, apesar de você não ser mais um adolescente, você já tem responsabilidades adultas, você ainda tem um pé como um adolescente, você ainda tem comportamento adolescente. Aos 28, você encaixa. Aí você... E me diziam isso, assim, me diziam que você me falava uma coisa que me parecia até conceituosa antigamente, que era você só vai ser mesmo um bom astrólogo. Não é um bom astrólogo, você vai ser um astrólogo mesmo quando fizer 28. Eu trabalho com astrologia desde 17 anos. E não é que eu não fosse um bom astrólogo antes. A questão é que com 28, algumas coisas que eu falava em teoria se tornaram reais para mim. Quer dizer, aos 28 anos foi o tempo que eu levei para viver experiências que eu não tinha vivido aos 21. Eu sabia falar sobre pés na bunda aos 20 anos de idade e atender pessoas que foram traídas, que foram chutadas, etc. Mas eu não tinha passado pessoalmente por essa experiência. Então eu estava falando de uma coisa em tese, mas eu não estava falando na real. Eu não tinha a empatia de quem viveu aqui. Aos 28 eu tinha vivido tudo. Porque era tudo assim, tudo que podia se viver das experiências mais comuns. Amar ser rejeitado, amar ser correspondido, trabalhar em ter vitória, trabalhar em ter fracasso. 28 anos é o tempo que a gente leva para ter todas essas experiências. Tanto que, é aí que eu acho interessante, a gente tem uma outra data que é importante de se considerar, que é 33 anos. Porque aos 33, já passou do primeiro leitor de Saturno, e acontece uma coisa interessante. Em alguns mapas, não todos, mas a maioria que eu tenho pesquisado, o ascendente da Revolução Solar é o mesmo do nascimento. É como se você tivesse a mesma cruz de quando você nasceu. E é interessante que é simbólico, porque também nessa cruz aqui, ascendente e descendente, bem do céu, bem do céu, é uma cruz. Aos 33, na maioria dos mapas que fizerem aniversário na mesma cidade que nasceram, a mesma cruz de quando você nasceu se repete nos 33. Por que a gente lembra disso? 33, a idade de Cristo quando foi crucificado. Entendem? Por isso que eu falo que essa crucificação, ela não é só uma crucificação factual, ela é uma crucificação simbólica. Então, aos 33 anos, a gente também passa por um outro momento importante, que eu digo assim, eu diria que se a gente for fazer uma linguagem mais esotérica, uma linguagem mais espiritualista, eu diria que é o momento que você assume, talvez o teu Dharma, que você assume uma missão de vida. Entende? Que você encaixa. Antes disso é um ensaio, é um processo de preparação. Vai ser complicado se você quiser fugir disso indo para outro lugar, né? Não, mas em algum momento a cruz vai se repetir. Você pode atirar, mas a cruz vai se repetir. É interessante. Com 33 anos eu tenho um problema seríssimo. Agora deixa eu te perguntar, essa questão do 7, do 28, tem alguma coisa em ligação às vezes com morte? Não, veja só, Saturno ele é o deus da morte. É ele quem estabelece, o processo de limitação. Mas não é que com essas idades a pessoa necessariamente morra, pelo amor de Deus. Mas tem alguma coisa assim? Não, porque uma coisa que eu mais observo é assim, é muito comum pessoas terem filhos em fases saturninas, tipo com 21, com 28, depois com mais 7, né, 35. É muito comum. Esses filhos de Saturno são filhos assim, de muita responsabilidade para aqueles pais, entendeu? São filhos que devem ter porque os pais devem ter uma responsabilidade muito grande sobre eles. Porque essas datas saturninas, 7, 14, 21, 28, 35, são fases de assumir responsabilidades imensas. São fases de assumir responsabilidades muito grandes. Por exemplo, quando eu fiz 28 e 29, foi o primeiro livro que saiu com o meu nome, foi aquele que não sei. Foi a primeira vez que eu dei uma palestra com os meus ídolos de adolescência. Porque quando eu era garoto,
Eu estudava astrologia lendo revistas de maneira, com o Rodrigo Benedete, com a Lídia Vai. Com 28 anos e 29, lá estava eu, falando no congresso com as pessoas, cujos textos eu lia quando eu era garoto. Aí você faz a cronologia. Eu comecei a lê-los na planeta com 14. Né? Segundo ciclo de Saturno. É o segundo ciclo de Saturno. Com 21, eu dei a minha primeira palestra fora da cidade que eu nasci, que é da cidade que eu vivia. Com 28, 29, eu falei junto com eles. É o quarto ciclo, é? É o fechamento. É o fechamento, exatamente. E com mais 7, que seria 35, foi a minha, digamos assim, minha entrada derradeira no universo da filosofia. Eu entrei em filosofia com 34, mas assim, eu entrei mesmo na coisa com 35, foi ano passado. Então, quer dizer, se vocês forem fazer a avaliação de vocês nessas idades 7, 14, 21, 28, 35, 42, vocês vão encontrar momentos altamente significativos que levam vocês a se tornarem o que vocês são. É interessante que o processo de vida nada mais é do que um processo de tornar-se o que se é. É simplesmente isso. Ainda que o que você seja não seja muito agradável aos outros, mas você se torna o que você tem que se tornar. E tem a ver com essas datas. E as evoluções solares, elas identificam esse processo evolutivo a cada ano. Existe também dentro de um ano, para quem quer fazer detalhe por detalhe, uma coisa chamada carta da Revolução Lunar. Da Revolução Lunar, que ocorre a cada 29 dias. Vocês vejam o paralelo, são 29 dias, 29 anos, existem analogias, né? Então você pode fazer a sua carta de Revolução Lunar daquele mês. Então você pode pegar um ano e detalhar 13 cartas de Revolução Lunar, porque em um ano são 13 minutos. Então você pode fazer 13 cartas de Revolução Lunar e avaliar mês a mês. Vejam que são meses lunares. E se você for contar 29 dias, 29 dias, 29 dias, vai dar um ano, vai dar 13 minutos, vai dar 12. Entende? Então, vocês podem identificar coisas daquele mês. Então, a gente pode identificar coisas do tipo assim. Eu faço uma carta de revolução solar e aquela revolução solar é um pouco mais crítica. Aí eu posso fazer as 13 cartas de revolução lunar de um ano e identificar entre aqueles 13 meses qual é o mês mais crítico. Aí eu posso dizer que aquele processo crítico, digamos, de separação que aparece na revolução solar se efetiva no mês de abril. Entendem? É possível. Com a revolução lunar. Mas quase ninguém trabalha com revolução lunar, porque ela envolve um nível de detalhamento muito grande. Eu diria que o melhor tipo de consulta astrológica é o contínuo que infelizmente as pessoas não fazem. Você tem pelo menos uma vez por mês. Entende? Seria uma vez por mês. O cliente convencional da astrologia você frequenta quanto? Uma vez por ano para fazer a revolução solar e acabou, mas as pessoas esquecem das evoluções lunares também são importantes. Diga. Mas deixa eu só perguntar uma coisa. No caso da revolução lunar, você pode pegar um tema-chave seu, a partir do mapa que é confeccionado pelo Natal, controlando o engano, levantar um tema-chave a partir da casa que ela está ocupando, naquele mapa. Eu não entendi a pergunta. Você tem... Se eu uma chave do mês em relação ao mapa lunar levantado. Ou seja, você precisa ver todos os eventos do mês, mas não tem uma chave que é importante naquele mês. Sim. Casa da luz abre uma casa. Perfeitamente, não, perfeitamente. Você quer ver? Tem muito a ver com isso. Eu estudei outro dia uma carta de... Vejam como a astrologia é útil e às vezes não é. Eu estudei o caso de uma garota que tirou a própria vida, ela se suicidou. E ela, não é que o mapa dela estava escrito que ela ia se suicidar, não existe isso. Mas assim, ela estava passando por trânsitos muito difíceis. E ela não tinha um histórico de patologia psíquica. Então, se você sabe, você é astrólogo, você sabe que a pessoa já tem um quadro de patologia psíquica, e você olha que ela está passando por uma fase difícil, você já fica ligado. Aí, ela se suicidou numa data X. Quando eu fiz a carta de retorno lunar dela para aquele mês, a lua do retorno lunar estava na casa 8, que é a casa da morte. Quer dizer, eu poderia considerar o seguinte, que em um ano, que era um ano considerado crítico para essa garota, naquele mês era o mês mais perigoso. Mas, infelizmente, como a astrologia moderna não mexe muito com a carta de retorno lunar, eu não tive a oportunidade de ver isso antes. Mas também não sei se teria tanta coisa. Eu cheguei a fazer o quê? Aprisionar a garota num quarto sem nenhum instrumento. Toda pessoa quer se matar.